Tragédia em São José dos Campos. Homem mata a mulher e a filha e um dia depois liga para a polícia para confessar o crime. Ele foi preso durante uma tentativa de suicídio. Crime ousado. Homens disfarçados de policiais federais assaltam a agência bancária em Santa Branca e fogem com uma grande quantidade em dinheiro. Devoção que aquece a economia. Além de Aparecida, cidades próximas também lucram com os devotos que seguem a pé até o Santuário Nacional. Em Taubaté, hotéis e restaurantes são usados como pontos de parada. Tribunal de Justiça suspende cassação e prefeita de Piquete reassume o cargo. Teca Gouveia foi denunciada pela Câmara por abandono de prédios públicos. Falta pouco para o Dia das Crianças e pesquisa revela que os consumidores pretendem gastar mais com os presentes dos pequenos em São José dos Campos. Marias de Fé, na segunda reportagem da série especial em homenagem à padroeira do Brasil, você vai conhecer mais histórias de mulheres batizadas com o mesmo nome da mãe de Jesus. Uma devoção que nasceu nas águas do Rio Paraíba do Sul e se multiplicou pelo Brasil inteiro. Quarta-feira, 10 de outubro, fique com a gente. O Band Cidade segunda edição já está no ar. Boa noite para você. Olá, boa noite. A gente começa essa edição com a notícia de uma tragédia em São José dos Campos. Um homem matou ontem à noite a mulher e a filha dentro da própria casa na zona sul da cidade. Mas só hoje ele avisou a polícia. O suspeito estava foragido, mas agora há pouco foi localizado. Quem traz os detalhes ao vivo para a gente é a repórter Sandra Riva, que fala ao vivo de São José dos Campos. Oi, Sandra, onde que o suspeito foi localizado? Oi, Baldim, boa noite para você, boa noite, Rose, para todo mundo que acompanha o Band Cidade segunda edição. Pois é, como vocês mesmos disseram, Emerson de Souza Rodrigues, 33 anos, ele foi localizado por volta das 5h30 da tarde pelos policiais do BAEP no viaduto do supermercado Carrefour, ali na rodovia Presidente Dutra. Ele tentava, portanto, se jogar ali na Presidente Dutra e aí ele confessou o crime. Então foi um duplo homicídio e a polícia já confirma que foi um crime passional. Esse crime que, segundo ele, ocorreu ontem à noite, às 10 horas da noite, e ele informou a polícia hoje às 3 horas da tarde. Para a gente entender um pouquinho melhor como é que foi esse caso, eu converso com o tenente do BAEP, o Rafael Cambuí, que inclusive foi o responsável por fazer essa prisão. Boa noite para o senhor. Eu queria que o senhor explicasse primeiro como é que tudo aconteceu. Boa noite. Ontem, por volta das 22 horas, eles eram casados há 15 anos, estavam no apartamento deles, na zona sul de São José dos Campos, e tiveram uma discussão. O clima foi esquentando, eles brigaram bastante e ele tinha uma arma já guardada na casa dele. Então ele decidiu pegar a arma e efetuar um disparo na esposa dele. Só que o tiro acabou acertando a filha dele de 13 anos. E até ele mesmo relata que ela passou a agonizar, ficou no chão sofrendo e ele efetuou outro disparo na cabeça dela para que ela parasse de sofrer. Aí logo após ele efetuou mais um disparo na cabeça da esposa dele, que também morreu e fugiu do local. Aí ele passou a noite inteira fora e agora, por volta das 17 horas, ele estava ameaçando se jogar do viaduto da passarela próximo do Carrefour. A gente foi até o local, usou técnicas de negociação, conversou com ele, ele se entregou e indicou aonde ele tinha jogado a arma, que tinha sido num bueiro perto da casa dele. Localizamos a arma, prendemos ele e agora ele permanece preso aqui na delegacia. E foi crime passional mesmo, né? Foi crime passional. Tenente, obrigada pelas suas informações. Portanto, esse foi o tenente que foi o responsável por fazer a prisão. Só informando, então, Emerson de Souza Rodrigues, de 33 anos, ele trabalhava em uma distribuidora de ração. Ele já está aqui dentro do prédio da DDM, Delegacia de Defesa da Mulher, e será encaminhado para o CDP de São José dos Campos. A gente volta com vocês. Tá certo, Sandra. Obrigada. Que tragédia mesmo. Uma agência bancária que fica no centro de Santa Branca foi assaltada na manhã de hoje. De acordo com a Polícia Civil, 3 suspeitos simularam uma inspeção e invadiram o banco disfarçados de policiais federais. Lá dentro, os criminosos renderam o segurança e o gerente. Clientes também presenciaram a ação, mas ninguém ficou ferido. Eles fugiram em 2 carros, levando uma quantia em dinheiro ainda não divulgada. Um dos veículos foi queimado na estrada que dá acesso a Guararema. Por nota, o Bradesco informou que não vai comentar o caso. Agora um assunto mais leve, né? Faltam 2 dias para o feriado da Padroeira do Brasil e muita gente percorre a Via Dutra rumo à Aparecida. Quem vem de longe programa diversas paradas pelo caminho para descansar e seguir em frente com a peregrinação.
E na Rota das Romarias, um comércio inteiro, principalmente os estabelecimentos instalados às margens da rodovia, fatura alto com esse gesto de gratidão dos devotos. Nessa época, o movimento dobra em hotéis e restaurantes de outras cidades que ficam no caminho da capital da fé. A principal rota dos peregrinos que seguem com destino à Aparecida está cada vez mais movimentada. Além de agradecerem as graças alcançadas, os romeiros querem chegar até a capital da fé em 12 de outubro, dia da padroeira. Mas o caminho até lá é cheio de obstáculos. Por diversos momentos, o corpo pede descanso. Tô com bolha, né? E tá doendo o pé também, né? Você vai andando, vai esquentando muito, o tênis vai esquentando, você está cozinhando embaixo da sola do pé, né? Bem cansativo, o tempo me ajudou um pouco, não tinha muito sol hoje, né? Mas maravilhoso, viu? Muita barraca de ajuda na estrada aí, bacana demais, viu? São quilômetros e quilômetros de romaria e nem sempre a ajuda oferecida pelos postos de apoio ao longo da estrada é suficiente. Para romeiros como Everton, que saiu de São Paulo, o percurso precisa ter pausas maiores. Ele e o restante do grupo, formado por 80 peregrinos da capital, programaram parar em 4 cidades para dormir ao longo dos 160 quilômetros de romaria. Taubaté é a penúltima delas. A gente está percorrendo por volta de 30 a 40 quilômetros. Hoje mesmo que a gente vai estar parando aqui em Taubaté, são 45 quilômetros. Então, devido ao preparo que muitos do nosso grupo não teve, então Taubaté foi a cidade escolhida para que a gente possa dormir, para ter um descanso melhor, né? E um período mais longo até o próximo percurso que a gente vai estar fazendo. Neste hotel, que fica na beira da rodovia, os romeiros não param de chegar. Logo na entrada, o banner colocado especialmente para eles avisa quanto falta até o destino. Nessa semana, o movimento aqui no hotel chegou a ficar 50% maior que o normal. Agora, por exemplo, todos os 55 quartos estão ocupados e destes, 50 hospedam romeiros. Geralmente os grupos que a gente recebe são grupos de São Paulo, que são os grupos mais distantes, né? Esse feriado, para a gente, é um dos melhores feriados. A gente tem um aumento de 50% a semana inteira no número de reservas. O Alessandro faz parte de outro grupo com 110 pessoas de Guarulhos. Nesta quarta-feira, ele machucou o tornozelo direito após 20 quilômetros de caminhada. Sorte que já estava perto do hotel e agora pode se recuperar. Agora eu vou tomar um banho, depois eu vou descer, fazer um gelo com água, dar uma descansada, passar uma pomada, fazer um curativo para amanhã ser bom, pedir para a mãe Nossa Senhora Aparecida para que ela me dê força para me chegar no mais o caminho, que amanhã é a nossa parada em Roseira. Este restaurante, que também fica às margens da Via Dutra, lucra nesta época do ano da mesma forma. O proprietário conta que desde a semana passada, com a passagem de romeiros por Taubaté, o movimento está acima do normal, o que significa um aumento de 15% no faturamento. Eles falam que aqui é um ponto de partida, porque pela divisão de quilômetros que ele vem, que a maioria vem de São Paulo, então a divisão dá certinho em Taubaté. Então eles acreditam que para em Taubaté, aí acho que para mais uma cidade um pouco antes de Aparecida, e aí chega no feriado lá. Então Taubaté é uma cidade que eles não só de passagem, eles jantam aqui principalmente, mas param nos hotéis de Taubaté. 2 romeiros que seguiam em direção à Aparecida foram atropelados no fim da manhã de hoje na Via Dutra, em Taubaté. De acordo com a CCR Nova Dutra, o homem de 38 anos foi encaminhado em estado grave para o hospital regional, onde permanece internado para fazer uma cirurgia. Outras 2 pessoas que estavam no veículo também ficaram feridas. O congestionamento no trecho chegou a 3 quilômetros e, devido ao grande movimento de romeiros na Via Dutra, a Polícia Rodoviária Federal interditou neste momento a terceira faixa da rodovia entre os quilômetros 103 e 105, sentido São Paulo, no trecho de Taubaté. E ontem à noite, um casal de romeiros que seguia a pé pela Via Dutra foi assaltado quando passava pelo trecho de Jacareí. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, as vítimas foram abordadas por 2 homens. Um deles estava armado. A dupla fugiu levando R$600, documentos, celulares e os tênis das vítimas, que seguiram viagem com um grupo maior de romeiros. O caso foi encaminhado para a Polícia Civil. Os riscos aí da peregrinação, né? Depois do intervalo no Band Cidade, Justiça determina retorno da prefeita de Piquete, Teca Gouveia, ao cargo. E ainda, lojas de brinquedos da região esperam faturar alto com a venda neste Dia das Crianças. Agora, 7 em ponto, Band Cidade volta em instantes.